Boa noite. Boa noite. O dia foi bom? O dia foi bom? Oi, sim. Tá acordado aí, né? Bora acordar. Nós estamos falando sobre uma conversa do apóstolo Paulo com o seu amigo, seu aluno Timóteo. Lá no capítulo 3 da segunda carta, ele diz assim, os homens maus impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. É um processo que exige esforço seu, meu. Nós temos que nos esforçar para viver o tu porém. Nos esforçar para receber de Deus essas orientações e conseguir ficar firme nisso. Não é fácil, não importa quanto tempo você tenha na igreja, quanto tempo você tenha de entrega a vida a Jesus, sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil. Então eu queria que você ouvisse esse louvor agora. E que ele fosse aí preparar um pouquinho mais. Todo louvor até agora foi preparar, cara. Mas se fosse um preparar aí para Deus semear um pouquinho mais do tu porém no seu coração. Semear, colocar uma sementinha do tu porém dentro de você. Escuta esse louvor aqui. Graça
porém. Algumas pessoas podem simplesmente olhar e dizer, tu porém é um não. Tu porém é uma proibição. Na linguagem mais atual, tu porém é um cancelamento. Entendeu? Tu porém é um cancelamento. É sobre tudo que o mundo não quer ouvir hoje. Não pode. Não pode. A verdade é que hoje a ideia é que tudo pode. Ninguém quer ouvir um tu porém não. Inclusive existe um ditado no mundo que diz o seguinte, tudo que é proibido é mais gostoso. O tu porém diz não, para você não. O tu porém é uma conversa de Deus com Timóteo, uma conversa de Deus comigo, com você, dizendo assim, esquece esse negócio de que o proibido é mais gostoso. Porque você é um ser humano transformado. E você não pode viver assim. Não é assim que se vive. Não se vive do proibido. Não se vive das maçãs, não se vive do pecado, não se vive do que é sujo. E aí você pode falar assim, por que não? A vida é minha. Faço da minha vida o que eu quiser. Ninguém tem o direito de dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer. Porque esse negócio de dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer, está errado. É a minha vida. Não, tu porém. A vida não é sua. Você deu sua vida para Deus. A vida não é mais minha. Quando eu tomei uma decisão de fazer uma oração, eu disse assim, não, minha vida é sua, Deus. Então eu vivo do jeito que você quiser. Diga para mim o que é que eu posso e o que eu não posso. Me faça esse ser vivo diferente na terra. Fala para mim como eu devo viver. E você é essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Que vai viver segundo as orientações de Deus. E aonde eu vou encontrar as orientações de Deus? Aonde Deus vai poder dizer para mim, tu porém, na Bíblia. Esse livro que eu estou lendo para vocês, um pedacinho dele, eu acredito que é um livro sagrado. Verdade absoluta. O grande Deus Todo-Poderoso escreveu um livro. E aí, olha só, que coisa louca. Quando um ser humano para, se concentra e lê esse livro com vontade, presta atenção. Não é só folhear, não é só pegar o celular, jogar para cima aí algumas letras da Bíblia, não. É pegar esse livro e ler com uma vontade de escutar a Deus. Com uma vontade de ser transformado. Não é de tabela, não é vou ler porque é minha obrigação ler a Bíblia hoje, não. É parar aqui e dizer assim, eu acredito que você escreveu esse livro. E eu tenho uma vontade muito grande que agora você fale comigo. Quando isso acontece, toda vez que um ser humano se concentra na vontade de que essas palavras, elas virem uma vida dentro de mim, um negócio extraordinário acontece. Esse livro libera um poder especial. Uma coisa maravilhosa sai desse livro para dentro da gente. Cara, eu vi isso acontecer no mundo inteiro. Eu fui lá num cantão da Índia, eu vi gente lendo esse livro sendo transformado. Cara, dentro de uma favela, num lugar que era só rato, mas o cara pegava a Bíblia e dizia assim, isso aqui mudou minha vida. Passei num cantão no Egito chamado Cidade do Lixo. Passei num cantão no Egito onde as pessoas moram dentro dos túmulos antigos. Porque eles são cristãos, a comunidade toda em volta é muçulmana, e aí o único lugar que eles conseguiram morar, que ninguém quer morar, é no cemitério. Eles estão lá.
os cristãos, morando no cemitério. Aí quando o cara pega a Bíblia diz assim, mas esse livro me sustenta. Pois esse livro mudou minha vida. Por quê? Porque quando você entende e você para, esse livro tem uma capacidade de mexer com as suas emoções. Com as suas emoções, aqui dentro de você. Com depressão, ansiedade, eu tenho uma vontade de me mutilar, de me cortar. Mas quando você para ler esse livro, cara, você vai apresentando essas coisas e esse livro vai falando com você. Um monte de coisa vai se resolvendo de dentro para fora. Esse livro é extraordinário, ele mexe com a minha razão, com a maneira como eu enxergo o mundo. Esse livro transforma a maneira como eu entendo o mundo espiritual, as coisas espirituais, esse negócio de anjo, demônio. Esse livro. E você é diferente por causa desse livro. Você acredita que tudo nesse livro é verdade. Uns negócios que ninguém acredita. Deus criou o mundo. Eu acredito. Eu acredito que Deus criou o mundo. E olha que eu sou professor de geografia. Mas eu não acredito num monte de teoria que está lá. Eu acredito que Deus criou o mundo, que Deus faz milagre. E aí dentro disso, dessas coisas grandiosas que eu acredito que Deus escolheu a melhor maneira de eu viver na Terra. Dentre isso, por exemplo, eu acredito que Deus escolheu o jeito certo de eu usar o meu corpo. Que Deus escolheu a maneira correta de eu usar a minha sexualidade. E eu acredito. Acredito, dentro da minha realidade, Deus escolheu o jeito certo de eu usar a minha sexualidade. Por exemplo, eu sou um cara casado. Então, Deus disse assim, você casou, você vai viver com a sua mulher. Você não vai trair ela. Você não vai ficar olhando para outra mulher. Você vai ter respeito por ela. Por quê? Eu conheço um monte de gente, eu trabalho com um monte de gente. Conheço cara que trai a mulher, que tem amante, que tem... O cara, não é assim. Cara, só quem decide para a minha vida é Deus. E Ele colocou nesse livro que é assim. Quem decide a minha sexualidade é Deus. Então você precisa, nessa caminhada, nessa jornada do tu, porém, você precisa dizer assim, Deus, eu te autorizo a falar para mim o que é certo e o que é errado. Tá, eu já acredito que você é Deus, eu acredito que você é Salvador, eu acredito que você é poderoso, e agora eu quero te dar autorização para você falar no meu ouvidinho, no meu coração, o que é certo e o que é errado. E nesse processo eu deixo você falar não para mim. Pode dizer não. Porque eu acredito que você me inventou e você sabe o que é melhor para mim. E aí ele vai dizer, tu, porém, cuidado com algumas coisas. Tu, porém, não faz isso e faz aquilo. Um monte de gente do seu lado, durante todo o tempo que você viver nessa terra, vão dizer para você, não faz isso não. Esse livro aí não tem nada a ver, não faz isso não. Elas vão dizer, você tem que decidir o que é melhor para você mesmo. Você que decide quem você vai ser nessa terra. Meu corpo, minhas regras. Pô, não, esse corpo aqui é de Deus. Essa cabeça aqui é de Deus. Então eu sigo as regras de Deus. Para, cara, você tem necessidades. Você é homem, você é mulher. Você tem que suprir sua necessidade. Não. Para com isso. Larga essa mulher, arruma outra. Larga essa família aí, para quê? Você ainda é jovem, você teve filho muito cedo. Vai viver a tua vida. Não. Porque esse corpo aqui não é meu corpo. Essa alma aqui não é minha alma, ela pertence a Deus. O cara está pensando em casar virgem. Que loucura, cara. Tem que transar mesmo. Não. Porque esse corpo aqui
não escolhe as regras da vida. Esse corpo aqui vive segundo as regras desse livro aqui. Beber, fumar, ver pornografia, mentir. Não. O Paulo diz assim, sinto muito, Timóteo, tu porém não. Tem que morrer essa vontade sua de fazer as coisas do seu jeito. Fácil isso daí? Lógico que não. Lógico que não. Nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Andar com Deus não é fácil. Por isso que nós dependemos de algo que está além da nossa cabeça. O que acontece é nesse mundo sobrenatural, é um negócio de oração, de fala, de pedir para que Deus cuide de nós. Só nasce uma vontade de fazer as coisas de Deus se o próprio Deus colocar dentro de você. Então você tem que acreditar que quem está falando através desse livro é Deus. E que Deus tem uma preocupação com a sua pureza, com a sua santidade. Você tem que acreditar que quem grita assim, tu porém, não é Paulo. Quem grita tu porém não é o pastor Adilson, não é o pastor Manuel. Quem grita tu porém é Deus. Porque se você entra numa reunião com jovens, com mulheres, homens casados, solteiros, não importa. Se você entra numa reunião da igreja e você acha que quem está falando é esse ser humano aqui, cara, não vai dar certo. Quem tem que estar falando com você é Deus. Você precisa acreditar nisso, que as nossas reuniões são reuniões aonde Deus quer falar com vocês. É Jesus que está falando, tu porém, vem para perto de mim. Tu porém, se derrama na minha presença. E cada um aqui, vai ter um tu porém diferente. Eu lógico que tem um monte de coisa que é igual para todo mundo. Um monte de coisa. Você pode pensar nos 10 mandamentos. Ah, legal, não tenha outro Deus diante de vocês. Não faça imagens e esculturas. Não fale o nome de Deus em vão. Tenha um dia guardado para santificar. Né? Honra teu pai e tua mãe. Não roubarás, não adulterarás. Não cobiçarás as coisas dos outros. Você pode pensar nos 10 mandamentos. Uma regra geral. Mas tem tu, porém, que é só seu. Que não tem nada a ver comigo, cara. Porque eu não estou onde você está, eu não vivo onde você vive, eu não entro na tua casa, eu não sei como é que é teu quarto, eu não sei como é que é a tua rua, eu não sei como é que é a sala onde você estuda, eu não sei quem senta do teu lado, eu não sei quem é o professor que te dá aula, eu não sei quem é teu pai, quem é tua mãe. Então, lá na tua casa, lá na tua faculdade, lá no teu serviço, tem um tu, porém, que é seu. Seu. Cada alma tem um tu, porém. Que diz assim, ó, isso aqui não pode. Isso aqui nessa casa não pode. Depende do lugar no mundo. Depende de como você foi criado. O cara no Japão tem um tu, porém, que é dele. Depende do momento. Depende do momento. Às vezes está acontecendo um monte de coisa complicadíssima na sua história. Está tudo dando errado. Tudo. E aí vai vir um tu, porém, para você. Tem gente, por exemplo, que nunca vai ter vontade de beber, de ficar bêbado, de usar droga. Tem gente que nunca vai ter essa vontade. Que dentro do contexto dele, dentro do lugar onde ele mora, o pessoal que ele vive, os caras nem pensam nisso. Né? Por exemplo, hoje eu convivo com comunidade de muçulmanos.
Os caras entendem que Alá diz que não pode beber, então os caras nem tem bebida, não tem nada lá. Não rola isso daí. Agora eu vou passar a vida toda tomando cuidado com álcool. A vida inteira eu vou passar tomando cuidado com álcool. Então você vai na minha casa, você não vai achar uma cervejinha, você não vai achar um uísque, você não vai achar. Por quê? Porque a minha família é uma família alcoólica. Então meu avô, quando bebia, descontroladamente. Meu avô tinha um fornecimento de cachaça no quarto dele inacreditável. Então, assim, no meu DNA, no meu sangue, no sangue dos meus filhos, a gente sabe que tem uma doença chamada alcoolismo. Então, olha para o passado e diz, pô, o meu avô destruiu a vida dele na bebida. Meu pai, quando bebia de uma maneira descontrolada. Então, para mim, esse tuporém é forte demais. Então, você não vai me encontrar trocando uma ideia com um camarada num boteco. Não vai. Não vai me encontrar legalzinho, num churrasquinho, com uma cervejinha na mão. Porque esse é um tuporém para mim forte demais. E aí eu tenho que fugir disso. Eu tenho que fugir. Agora, eu tenho amigos meus que não tem problema com isso daí. Eles passam, eles falam, isso aí nunca vai ser problema na minha vida. Beleza. Agora, quando a gente sabe do nosso tuporém, a gente precisa dizer, Deus, me dá força. Me dá força. Cada um tem um tuporém, um cuidado. Tem gente que é com olho. Pô, cara, tem gente que tem um olho mal. Mal. De diversas maneiras. Tem gente que olha para o outro com maldade. Que com o olhar, ele gera ódio. Com o olhar. Ele olha para a pessoa e quer o mal. Ou então, ele olha e todo o olhar dele é malicioso. O cara não consegue olhar para uma mulher e olhar ali para aquela mulher com respeito, com decência. Aí tu pega um cara lá da minha idade, um velhão, assim, 50 anos, olhando para uma adolescente com olhos sujos. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Idade para ser tua neta. Mas não, o mundão é assim mesmo, para pegar as novinhas. Que absurdo. Não, mas é a fala do mundão. Não, cara. Tu, porém, tem um olho diferente, cara. Essa maldade no olhar tem que sair de dentro de você. Olha para os outros com respeito. Olha para as mulheres, para os homens, com dignidade. Tu, porém, se você tem problema no olho, com o olhar, olha para o carro do outro, para o dinheiro do outro, porque o outro tem, o que é para ele, e ele, o que é dele, eu queria ter esse carro. Para com isso, cara. Arruma o teu olhar. Tem gente que é a boca. Boca suja. Quando eu digo boca suja, vai muito, muito além de palavrão. De piada suja, de pornografia na boca. Está dentro isso. Lógico que está dentro. Mas tem gente que tem uma boca que fala mal do outro, fofoca, constrói assim, mentira e mentira e mentira e mentira. Tu, porém, muda essa boca, cara. Tu, porém, pode ser ouvido. Tem gente que gosta de ouvir o que não presta. De ficar em rodinha de gente que só fala o que não vale a pena ouvir. Que destrói a reputação dos outros. Que constrói esse bullying, essa coisa de ridicularizar o outro. Menosprezar o outro porque não é da minha cor. Porque não tem um cabelo que nem o meu. Porque não fala que nem eu. Aí está naquela roda de bullying, Tu, porém, escolhe o que eu vejo, tu, porém, escolhe o que eu escuto, tu, porém, escolhe o que eu falo. Esse é o tu, porém. Inclusive, quando eu digo isso, Deus pode escolher os meus amigos. Deus pode dizer assim, cara, esse tipo de amigo não.
Não anda com esses caras não vale a pena. Não seja amigo de tal pessoa. Deus pode dizer isso para você. Porque eu acredito que Ele escolhe o melhor. Pô, não vai namorar esse cara não, não vai namorar essa mulher não. Por quê? Não vai namorar essa menina. Por quê? Porque ela ama mais o diabo do que a Deus. Não vai andar com esse cara não, porque esse cara vai levar você para droga, para bebida, para confusão, vai tirar você da escola. Não. Presta atenção. Tu, porém, é o poder de Deus para decidir o que você pode e o que você não pode. Você não vai viver na terra pela vontade nem do mundo, nem do diabo, nem sua. Você vai viver na terra pela vontade de Deus. E você precisa isso. Você precisa desejar do fundo do seu coração escolher encontrar a vontade de Deus. Eu vivo na terra todo dia pedindo, Deus, fala para mim o que eu posso, o que eu não posso. E entende esse negócio? Que não é só o que eu não posso. Talvez a gente já tenha falado demais do que eu não posso. Tu, porém, é pedir para Deus falar comigo o que eu posso. Por final de contas, você, não, eu sei. O que eu posso? Por exemplo, eu posso, diferente daqueles que não conhecem a Deus, eu posso ouvir a Deus, cara. Sabe como isso é extraordinário? Escutar a Deus. De vez em quando eu escuto a Deus nessa coisa de ler a Bíblia falando que o meu coração explode. Mas eu, por exemplo, eu já escutei Deus mesmo. Já escutei a voz dele falando comigo. Pô, eu tinha 13 anos. Depois, quando eu tinha 19 anos, eu ouvi, foi uma coisa, fiquei 3 dias escutando Deus falando comigo. Então, eu posso isso. Porque eu tomei essa decisão, eu posso viver na terra ouvindo Deus. Então, falamos do não, mas o sim. O que você pode, então? Pô, você pode ouvir Deus para as coisas boas. Ele fala que você pode viver coisas com Ele extraordinárias. Coisas boas, num outro nível. Está entendendo? Que você pode começar a escolher sua profissão, você pode escolher a maneira como você vai criar seus filhos, sei lá, tudo que você quiser sonhar nessa terra, você pode escutar Ele falando para você, faz assim, faz assim, faz assim, vamos lá, estou cuidando de você. Você pode andar ao lado do ser mais poderoso do universo. Tem noção do que é isso? Você pode viver milagres, você pode ter momentos de necessidade, dobrar o seu joelho, levantar a sua mão para o céu e dizer assim, oh Deus, eu tenho uma necessidade aqui em casa. Você podia cuidar da gente? Você pode ter uma conexão, um envolvimento, uma coisa que é juntar você com Deus, juntar você com o Espírito Santo, juntar você com aquele que cuida de tudo. Você pode estar conectado, grudado nele, você pode isso. Então foca também nisso que você pode. Que você pode. Você está perto das coisas boas junto de Deus. Tu, porém, vai viver as coisas boas com Deus. Tu, porém, vai estar recebendo de Deus palavras, cuidados, milagres. Deus não é o chato do não, cara. Mas você precisa permitir, liberar Ele para falar com você. Você tem que ficar feliz, porque Deus quer falar com você. Sobre o bem e sobre o mal. Você tem que acreditar nisso.
que Deus tem o desejo, não só de proibir, cancelar, impedir você, mas Deus tem um desejo de estar falando com você e conduzindo você para coisas muito e muito boas. Que Ele pode ensinar você a cuidar de outras pessoas. Que Ele pode usar a sua oração na vida de outras pessoas. Você pode ser alguém que faz orações e acalma o coração dos outros. Você pode ser essa pessoa. Hoje existem grupos de cristãos que entram em hospitais. E o pessoal diz assim, depois que os crentes entram no hospital e fazem oração, a gente fica melhor. Eu entro na Fundação Casa, a gente entra na FEBEM. E lá a gente faz oração. E os adolescentes dizem assim, volta porque eu preciso de oração. Nós trabalhamos, eu trabalho com um segundo projeto que faz culto na Fundação Casa Brás. 1.000 adolescentes por semana. 1.000 adolescentes. Que é, sei lá, talvez 20% de quem está preso no Brás. 1.000 adolescentes assistem o culto toda semana. 1.000 adolescentes assistem o culto toda semana. Isso só na casa masculina. Só nas casas masculinas, 1.000 adolescentes assistem o culto toda semana. Porque eles dizem assim, é a única coisa que alivia a nossa cabeça. Você tem isso com você, cara. Deus diz, você pode fazer orações pelos outros. Pô, eu sou um adolescente, sou um jovem. Então, mas aí que tá, não é sobre você, é sobre quem está dentro de você agora. O Espírito Santo de Deus habita em você, então você pode ouvir a Deus, você pode falar de Deus, você pode fazer orações em nome de Deus. E Deus vai operar o bem em sua vida. Estar com Deus não é somente sobre o não posso. Estar com Deus é sobre tudo que vocês, em sua juventude, podem construir. Jovens ao redor do mundo têm construído grupos que estão crescendo, 100, 200, 300, 1.000 jovens se reunindo em nome de Jesus, fazendo oração, resgatando pessoas na rua, resgatando pessoas que estavam se prostituindo, cuidando dos doentes. Jovens podem produzir, e vocês são jovens que encontraram o Cristo, encontraram o Espírito. Então, entendam que vocês não podem, mas entendam ainda mais o que vocês podem. Podem. Porque vocês podem demais. Vocês chegam aonde eu não chego. Vocês falam com seres humanos que eu nunca vou poder falar. Está na sua mão. É sua responsabilidade. Tu, porém, não. Mas tu, porém, sim. Tu, porém, construa algo bom. Queria fazer um desafio. Queria chamar o Caleb aqui de novo. Ele vai cantar aquela música de novo. Enquanto ele canta, eu queria que você encontrasse aí 2 ou 3 pessoas, grupos de no máximo 4 pessoas. Faz uma rodinha assim. Você vai acreditar agora que Deus está com você e Deus usa você. E você vai orar por essas pessoas agora. Se você dizer assim, cara, eu preciso muito de uma oração, eu queria que um líder orasse por mim, procura um líder para orar por você. Mas fica de pé para orar, tá bom? Só para vocês darem uma despertada aí, tá? Então, se precisar sair daí do palanque para orar, 4 pessoas, no máximo, pode ser 2, pode ser 3. Mas agora vocês vão orar, um pelo outro. Diz, ó, eu tenho em mim o Espírito Santo de Deus. Eu tenho em mim Deus, eu vou orar por você. Eu vou orar por você, pelo não e pelo sim. Pelo que é difícil e pelo que é fácil. Você vai orar com a boca bem aberta, tá bom? Ora bem alto para o cara que está do seu lado. Fala, eu quero mostrar para você que eu acredito que o tu, porém, é sobre as coisas que a gente não pode, mas também é muito pelo que eu posso, e eu posso abençoar a sua vida. Eu quero bem para você.
Eu quero bem para sua casa. Se você tem liberdade, inclusive, faz um pedido de oração para esse pessoal. Só pode orar pela minha mãe, pode orar pelo meu pai, pode orar por mim. Pode orar aí, pode orar. Vamos orando. Se você não tem essa experiência de orar, eu acho que eu não sei orar. Ou encontra alguém então, vai para outro grupo, ou chama um líder da igreja, chama um pastor, diz assim, ó, pode me ajudar aqui que a gente está meio perdido na oração. Mas que todo mundo consiga orar.